Lucas Pereira, não estou certo sobre a paternidade de uma criança. Quais são os procedimentos legais para estabelecer ou contestar a paternidade? O maluco apareceu e falou que o Renatinho é pai. Vou falar o Renatinho, vou falar eu. Vou falar, o Renatinho é pai do meu filho. Renatinho vai falar, você tá louco? Eu nem te conheço. Bom, a pergunta tá bem assim, não sei se eles têm um processo. Não, é porque assim, são várias coisas. Por exemplo, assim, se eu sou pai de uma criança, porque eu fui casado com uma mulher e eu descobri que aquela mulher, ou também se eu, num processo de paternidade, eu fui nomeado pai daquela criança, ela disse que era meu, eu aceitei, porque assim, não precisa fazer DNA, principalmente processo de paternidade. Um diz, eu sou o pai, e o outro diz... Sou eu? Ele é o pai, ou ela diz ele é o pai e ele aceitar, não tem problema nenhum, não é obrigatório, tá? Então, assim, num processo de paternidade, ele é o pai, mais lá adiante ele descobriu que... Nasceu um japinha. Era um negão com uma loirinha e nasceu um japinha. Não, é isso que eu tô te falando. Aí o negão vai falar, peraí, ué. Não, aí na hora ele já pode fazer um DNA, aí é que tá, se ela entrar com a paternidade, porque os dois podem entrar, se ela entrar com a paternidade, ele contesta e diz, não, esse filho não parece meu, porque nasceu um japonesinho, e eu quero fazer o DNA. Aí ele está contestando a paternidade, mas existe também o desestabelecimento da paternidade, que é aquele pai que sabe que ele não é o pai de uma criança biológica, e ele sabe que ele não é, e ele prova isso e ele desestabelece que ele é o pai. Porque, por exemplo, assim, o Paulo é casado com a Heather. O Paulinho, a Giovana e a Juliana... Muito bem, acertou. Já são... nasceram desse casamento. O Paulo é o pai. Mesmo que o Paulo não fosse, o Paulo é o pai legal. Então, vamos dizer que o Paulo descobrisse que um não era filho dele, ele tem que entrar com o processo de desestabelecimento da paternidade. Ah, mas os pais acho que vocês não fazem isso, não, Exatamente. né? Mas por exemplo... eu tive um caso, e agora eu vou fazer outra semana que vem, assim, porque a pessoa se presume que ele é a pessoa... Não, mas você cresceu, você educou, mas aí é nesse caso. Você ama um cachorro, não é uma Mas, criança. por exemplo, eu vou te falar, de um bebê. A minha cliente ainda era casada. Ela estava num processo de divórcio, estava separada há anos. Estava num processo de divórcio no Brasil. O marido aqui também, os dois estavam fazendo isso que eu te falei. Arrumamos um advogado no Brasil que está representando os dois, só que esse acordo estava demorando para sair e estava lá parado. Sabe como é que são as coisas no Brasil? Ela começou a namorar um americano e teve um filho com esse americano. O americano, mas aí eles já estavam brigados na hora que a criança nasceu. O americano entrou com o processo de paternidade. Ele entrou processo de paternidade, eu estou entrando que eu quero reconhecer aquela criança e, ao mesmo tempo, eu quero que a lei diga que o fulano de tal que é casado com a mãe não é o pai da criança, porque ele entrou com a paternidade e pede o desestabelecimento da paternidade daquele. Porque quando tu é casado com alguém e aquela mulher tem um filho, tu é o pai. Pela lei, legalmente, entendeu? Tu podes não ser o pai biológico, mas eu tenho que desestabelecer que eu sou o pai legal daquela criança. E pode vir um cara que ele é o pai, que ele sabe que ele não é o pai biológico de uma criança e ele pode pedir o desestabelecimento da paternidade. Tipo, eu começo a cuidar do bichinho, pego amor, daí... Aí eu ele não vai fazer. Que não é meu, mas eu vou dar uma quietinho. Mas daí o Renato descobriu que o filho que eu tô falando que é meu é dele, ele quer. Eu tenho uma... Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Não, fala da outra cliente, senão, doutora, tem mais algumas perguntas aqui, ó. Vamos lá, mas é bom que você explica direitinho. Mas, por exemplo, como eu estava falando... Ela não aguentou, não aguentou, doutora. Se na hora que ela tiver, ela entrar com a paternidade, porque assim, se ele acha que o filho não é dele, ele fica quieto. Sim. Se ela entrar com a paternidade, ele contesta e pede um DNA. Entendeu? Porque aí não tem que desestabelecer nada. Vamos dizer que ela não é casada. Eu estou te falando do desestabelecimento na hora que a mulher é casada. E tem um legal father, que chama. Aí eu quero ser o pai daquela criança, eu tenho que desestabelecer daquele. E desestabelecer que significa assim, ó. Porque eu quero ter certeza que não é dele. Eu sei que não é meu, mas eu quero ter certeza que também não é dele? Não desestabelecer dele, porque como ele é casado com aquela mulher, a lei presume que ele é o pai. Ah, entendi. Então, toda criança que nascer de um casamento... Então, por exemplo, assim, eu tenho uma cliente que ela está casada. Ela era casada com uma pessoa... Só que ela teve filho com outro. Ela era casada só no papel, porque ela não estava mais vivendo. Só que quem é o pai da criança? E, inclusive, nesse caso... Uma traição, vamos falar numa traição. Isso aí. Numa traição, o cara foi lá e dormiu com a mulher casada. A mulher casada ficou grávida. O marido, que não está sabendo de nada, está achando que é o pai. Está no birth certificate.
Tá e aí, na certidão de nascimento. aí esse cara ele é tão apaixonado depois que ele fala, não, eu vou falar que é meu filho, eu quero mostrar que é meu filho. Aí ele... Aí ferra a vida da mulher, ele fica com o filho, fica Esse aí pode estabelecer e desestabelecer do outro. Exatamente. Eu vou ficar bom ainda, gente, esse negócio de família. Eu vou fazer uma consultoria pra vocês, metade do preço da doutora. Tô brincando.